Voltando, voltando, voltando. Voltando, o Diácono Eduardo já está de volta. Elionai, Moisés já estão de volta. Cláudia está de volta. Amém. Rosana, Celina, Débora, todos voltando. Minha mãe entrou agora. Beijo, mãe. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Amém. Amém, amém, amém. Então aquilo que eu falei para a gente adiantar. Tem coisas que Deus vai interferir direta, poderosa e fortemente na sua vida e na minha. Vou repetir isso aí. Tem coisas que Deus vai fazer, que Deus vai agir poderosa, maravilhosa, fortemente nas nossas vidas. Mas tem outras coisas que Deus vai deixar. Justamente porque alguns de nós já não somos mais crianças espirituais. Não somos. Não somos. O apóstolo Pedro resolveu, na ausência de alguns irmãos de Jerusalém, o apóstolo Pedro, na ausência deles, comia e bebia na casa de gentios. Mas quando chegavam alguns da parte de Tiago, bispo, apóstolo, pastor da igreja de Jerusalém, o apóstolo Pedro não mais ia, não mais comia, não mais bebia na casa de gentios. Será que o Espírito Santo falou para Pedro: Pedro, você está errado. Pedro, você está agindo com hipocrisia. Pedro, não é assim. A Bíblia não relata isso. Se Deus falou, ele não ouviu, ele desobedeceu. Se não falou, é daqueles momentos que deixou livre para agir. Irmão Júnior, Deus te abençoe, meu queridão. João Pessoa, Paraíba conosco. Glória a Deus. Forte abraço, meu querido. Breve estaremos juntos no nome de Jesus. Então, se o Espírito Santo falou para Pedro que ele estava agindo errado, que ele não deveria se conduzir daquela forma, Pedro não ouviu. Ou se ouviu, desobedeceu. Quem bota o dedo na cara, por assim dizer, de Pedro é o apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo. Então tem coisas que Deus vai agir poderosamente, direta e fortemente nas nossas vidas. Falando do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo quis ir pregar o evangelho em determinado lugar. E a palavra diz, ele relata, né? E Lucas transcreve no livro de Atos, que o Espírito de Jesus é o único momento em todo o Novo Testamento que o Espírito Santo é referido dessa forma. O Espírito de Jesus se opôs a Paulo, não deixou que ele fosse a determinado lugar. E ele teve que ir para outro caminho, depois de um sonho, depois de uma visão, uma revelação em sonho. Ele foi para outro caminho. E em um dado momento ele pedia à igreja que a igreja orasse para que o Senhor abrisse certas portas para que eles pudessem pregar o evangelho em certos lugares. Então tem coisas que Deus vai dizer, vai interferir, e noutras ele vai deixar. Eu dei o exemplo aqui, quem aqui já ouviu isso de Deus? Saia para fazer mercado às 9h23, porque caso contrário não vou te dar um grande livramento. Alguém já ouviu Deus falar isso? Já aconteceu comigo de sair de casa pensando num caminho e Deus me direcionar por outro. Por quê? Não, só Ele sabe. Não me cabe questionar. Eu não sou filósofo, eu sou teólogo. Não me cabe questionar nenhum dos conceitos, princípios, seja da vida, da razão ou do pensamento, e sim obedecer aquilo que é a voz de Deus na minha vida. Então,
eu já fui impedido de muitas coisas da parte de Deus, como eu também já fiz muitas coisas sem consultar o Senhor. Eu e você também, né? Deus já nos impediu de fazermos muitas coisas, e glória a Deus por isso. Mas nós também já fizemos muitas coisas que nem consultamos a Deus para conhecer a sua vontade. Então tem coisas que Deus vai sim nos impedir. Tem coisas sim que Deus vai nos levar a fazer. Mas tem coisas que Ele não vai interferir. E a Bíblia está cheia de exemplos assim. O que nos faz pensar que temos responsabilidade sim com os nossos atos. É como alguém sentar no beiral de uma varanda do 15º andar de um prédio e dizer assim, não, se eu cair, é porque Deus deixou eu cair. Se eu cair no 15º andar, se Deus quiser, vai poupar a minha vida. Se não quiser que eu morra, vai poupar a minha vida. Se quiser que eu morra, eu vou morrer de qualquer jeito. A palavra diz que não devemos tentar o Senhor, porque o Senhor não tenta ninguém. O Senhor não tenta ninguém. E de vez em quando a gente quer colocar o Senhor à prova, quando quem está sendo provado somos nós. Então eu vou e volto à minha questão. Para onde estamos indo? Para onde estamos sendo conduzidos em meio a tudo isso que a gente tem experimentado no nosso dia a dia? Em meio a tudo isso que a gente tem vivenciado. Então, aquilo que eu estava falando do nosso irmão e maestro Hélio, eu ando sim muito reflexivo mesmo com todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa Ilhéus, na nossa Bahia, no nosso Brasil, nesse mundo que não é nosso, nesse mundo que está morto aí em Satanás, né? Então, eu não sei se você tem tido esses momentos de reflexão ou só desespero, não sei se você tem tido esses momentos de refletir ou de se apavorar, não sei quem mais tem pensado muito na vida, porque o apóstolo Paulo, se despedindo dos presbíteros da igreja em Mileto, falou que ele não sabia exatamente o que o esperava pelo caminho, mas o Espírito Santo o advertia que muitas provas, muitas dores e sofrimentos aguardavam por ele. Eu não sei exatamente o que é que vai ser daqui por diante, mas eu tenho certeza que estamos num momento de curva. E vamos ter que fazer todo o esforço necessário para nos mantermos na pista, nos mantermos no caminho, ou então sair dessa pista, sair dessa estrada e descer ribanceira abaixo, despenhadeira abaixo. Eu tenho certeza que estamos no momento de curva, no momento de inflexão, que vai ter que nos levar à reflexão da nossa vida com Deus, da nossa vida como igreja, da nossa vida como família, da nossa vida uns com os outros. Hélio escreveu aqui, hoje o que falta nas pessoas é o amor ao próximo. Temos que trazer valores para as pessoas. Palmas para o nosso maestro Hélio. As pessoas perderam seus valores. E quando eu falo as pessoas, estou generalizando sim, mas evidentemente sem dizer que a totalidade das pessoas vive dessa forma. Mas os valores estão se perdendo. Eu fui criado numa família que palavrões eram e são até hoje um absurdo. A gente tinha um controle enorme do que falava. Meu pai era daqueles homens que só olhava assim para a gente, para mim, para minha irmã, a gente gelava. E olhe que era um homem que me deu um tapa na vida.
Eu convivi com meu pai, do que eu me lembro e do que eu não me lembro. Eu convivi com meu pai por quase 23 anos. Meu pai morreu no mês de outubro do ano de 1995. Em dezembro daquele mesmo ano eu fiz 23 anos. Então eu convivi com meu pai por quase 23 anos. Meu pai, nesses 23 anos, me deu um tapa na perna. Eu era criança, morava em Salvador ainda. E nunca mais tocou a mão em mim. Apesar disso, era daqueles homens assim que olhava para mim, para minha irmã, e a gente gelava. Mas isso era respeito à autoridade que ele era, respeito ao homem que ele era. E quando ele olhava para a gente com aquele olhar que gelava a gente, era sinal de que a gente tinha feito alguma coisa de errado, que a gente estava fazendo alguma coisa de errado, ou que estávamos prestes a fazer algo de errado. Então aquele olhar era um alerta, aquele olhar era um sinal. E hoje crianças xingam os pais, crianças mandam os pais tomar naquele lugar, me perdoe isso até, tomar naquele lugar, ir para aquele lugar e fazerem isso e fazerem aquilo. Crianças que desdenham dos pais, crianças que humilham os próprios pais, pais que são relapsos, pais que são largados realmente, que relegam a criação de seus filhos a creches e a escolas. As escolas existem para passar conhecimento para os nossos filhos, como passaram conhecimento para você e para mim. Educação, valores, ética, princípios, moralidade, isso a gente passa em casa, dentro, evidentemente, dos valores éticos, dos valores de moralidade que cada um tem. Tem gente que acha normal determinadas coisas que para mim são pura imoralidade, mas são os valores que estão passando para seus filhos. Cabe a mim, se não concordar, no mínimo respeitar isso aí. Existem pais que ensinam os filhos a beber. Não foi meu pai que me ensinou a beber, não. Foram meus amigos da época. Mas eu jamais vou incentivar ou ensinar meu filho a beber, ou a fumar, ou a se prostituir. Jamais. Não são esses os valores éticos, de moral, não somente pessoais, mas bíblicos que eu tenho e que passo para ele. Então, hoje esses valores estão sendo perdidos, desperdiçados, jogados fora. Flori escreveu: às vezes parece que estou fora de mim e vejo caos, desespero, olho para o céu, me traz paz que acalma meu coração. Minha esperança, a alma estão sedentos por Deus, eu não consigo entender. Mas, imagino que a irmã Flori colocou aqui, mas tento. Estamos juntos, irmã Flori. Tem coisas que eu vejo, tem coisas que eu ouço, tem coisas que chegam ao meu conhecimento que eu falo assim, não, eu não estou vendo isso. Eu não estou ouvindo isso. Eu não estou acreditando nisso. Nos últimos tempos eu ouvi certas coisas que disseram a meu respeito mentiras, falsidades, calúnias, maledicências em relação a mim, em relação a Alexandre, em relação a Mateus, em relação à igreja, em relação a você que está me ouvindo aí, olha, que eu não vou citar nome, e o você aí eu posso botar no plural, vocês, coisas que são inverdades terríveis e que eu falei para mim mesmo, para o Alexandre, eu não acredito no que eu estou ouvindo. Eu não estou acreditando nisso que vem a nós, mas depois o Espírito Santo comprova tudo aquilo, corrobora tudo aquilo, mostra com provas tudo aquilo. Falta de respeito, falta de amor, falta de ética, falta de caráter, falta de valores, falta de Bíblia, falta de oração, falta de Deus no coração. Falta de Deus no coração. Então parece sim, Flori, que as coisas parecem nos levar ao desespero. Meu Deus! Aí é só olhar para o céu realmente, porque é só o Espírito Santo que traz paz.
É só o Espírito Santo que traz paz. Deve acontecer contigo também, e aí quando falo contigo, não falo só com Flori, não, falo contigo, falo com todos. Deve acontecer contigo também o que acontece comigo às vezes. Aqui em casa, às vezes, a Alexandra vai dormir, Mateus vai dormir, e eu fico aqui pela sala, ou fico pela varanda quando não está muito frio, né? Porque em Ilhéus temos vivido um inverno, como há muito tempo a gente não vive. E aí fico aqui, eu e Deus, perguntando a Deus certas coisas, questionando até a mim mesmo certas coisas, chorando escondido de Alexandra e de Mateus. Porque parece que a gente não está vivendo a realidade realmente. Aí vem de novo essa fome, essa sede de Deus que aqui nos sacia. Vem de novo esse desejo de estar mais perto do Senhor, que nos traz a paz. Meu Deus do céu, se não fosse o Senhor, eu não sei o que seria de mim nesses últimos tempos, não. E não é por causa do coronavírus, não. Não é por causa do coronavírus, não. Então, são coisas que são absurdas e que temos visto, ouvido, vivido, e que nos fazem questionar uma série de coisas, né? Celina falou, não concordo quando ouço que essa pandemia é algo maligno. Acredito que é um chacoalhão que Deus tem dado à humanidade, principalmente à igreja, mas infelizmente não tenho visto muito resultado. Vamos lá, vou fazer um contraponto concordando e discordando de algumas coisas. Respeito a posição, entendo o que a irmã Celina está falando, mas a questão do maligno, no sentido real do termo, eu considero um mal, no sentido de que pessoas estão sofrendo, então nesse aspecto não é algo benigno, e sim maligno, mas não necessariamente patrocinado pelo mal. Então é nisso que eu acredito que Celina está falando. E tem sim que chacoalhar o mundo, tem chacoalhado o mundo, e tem sim que chacoalhar a igreja também, fazer as pessoas acordarem. E aquela coisa, ó, se observarmos com calma, a cada 100 anos, mais ou menos, nós temos uma grande pandemia. Em 1720, tivemos uma grande pandemia. Em 1820, tivemos uma grande pandemia. Em 1920 e pouco, tivemos uma grande pandemia. E agora, em 2020, nós temos uma outra grande pandemia. Por si só, por ser pandemia já é grande, né? Mas enfim, se observarmos com calma, a mais ou menos a cada 100 anos nós temos algo assim acontecendo. Alguns acordam, outros permanecem inertes, outros permanecem anestesiados e nada fazem. Mas muitas coisas são sim um chacoalhar de Deus, seja no âmbito mundial ou seja pessoal. Tem coisas que já aconteceram na minha vida pessoalmente e foi um chacoalhar de Deus, e outras coisas como essa pandemia, que são um chacoalhar de Deus na minha vida também e para o mundo inteiro. A Celina também escreveu: o que era bom tem ficado melhor e o que sempre foi mal tem ficado pior. Pronto. Aí eu tenho que concordar em número, gênero e grau contigo, Celina. Nós temos visto, eu tenho visto características que já eram muito boas de certas pessoas ficando melhor. E eu tenho visto muito, observado muito, seja pela tela da TV ou pela tela dos meus olhos, terríveis atributos de algumas pessoas ficando cada vez mais evidentes. Então, é uma triste realidade, sim. A diaconisa Edna também disse que crê nisso. Celina disse que exatamente isso, concordo, pastor. Diaconisa Edna falou verdade, Diaconisa Adilene verdade, Raimunda verdade. Flori, desperta, ó tu que dormes. É uma lembrança do próprio surgimento de Cristo, né?
Desde lá no Antigo Testamento, através da vida do profeta Isaías, Deus tinha dito que dos confins da terra de Zebulon e Naftali surgiria a luz do mundo. E então seria dito a todo o povo de Israel: desperta, ó tu que dormes. Muita gente está dormindo realmente, inerte, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, desorientado, perdido. Quando temos a palavra, como temos o Senhor, mesmo tendo o Espírito Santo para nos guiar, mesmo tendo o pastor para nos ajudar, as pessoas parecem estar perdidas. Irmã Rose, bom dia, minha querida, Deus abençoe, paz. Cláudia escreveu: acredito que a pandemia só nos mostra a nossa vulnerabilidade. Essa pandemia, como tantas outras, são um tapa na cara da presunção e da arrogância do ser humano. Um tapa na cara. Um tapa na cara da igreja que acha que prosperidade é tudo. Um tapa na cara da igreja que acha que tudo é demônio. Um tapa na cara da igreja que acha que toda doença é falta de fé. Um tapa na cara de todo mundo. Essa, como outras tantas pandemias, são um tapa na cara da igreja, especialmente, que está vendo muitos dos seus grandes e poderosos feitos reduzidos a nada. A nada. Existem igrejas aí que pregavam as curas, qualquer que fosse. E Deus tem poder para curar, mas quem cura é Deus, não são os homens. Pregavam curas do que quer que fosse. Essas igrejas estão fechadas. Estão fechadas. Porque não tiveram condição de pagar aluguel, não tiveram condição de pagar conta de energia, não tiveram condição de pagar conta de água. E agora? E agora? Nossa igreja está aberta, nosso templo está aberto nos dias de culto. Não deixamos de pagar um mês de aluguel durante essa pandemia. A proprietária, tocada em seu coração pelo Senhor, deu uma redução do aluguel, mas não suspendeu a cobrança do aluguel, não. Deu uma redução e glória a Deus por isso. Não deixamos de pagar um mês de aluguel. Mas tem muitas igrejas que não vão voltar a funcionar. Isso foi um tapa na cara delas. E a gente precisa acordar também. Flori falou que oração e leitura da palavra, meu lugar seguro, é o meu também, Flori, e glória a Deus. Diaconisa Edilene falou: nessa pandemia tenho visto o cuidado do Senhor com os seus. Eu também tenho visto, Diaconisa Edilene, o agir de Deus, o cuidado de Deus, apesar de que não se evita, nem mesmo por fé, nem mesmo por oração, nem mesmo por leitura bíblica, se evita o contágio. A diaconisa Edilene, para quem não conhece, é lá de Santana de Ipanema, ovelha do pastor Valdemar, muito amiga e muito próxima de outra diaconisa da igreja, que é a nossa querida irmã Jéssica. Jéssica foi acometida do Covid-19, mas isso não abalou a fé de Jéssica, isso não abalou o seu amor a Deus, isso não abalou a sua vida com o Espírito Santo. Inclusive, Deus falou algo a ela, e ela compartilhou em parte comigo, fazendo-a entender o porquê daquele momento dela. E glória a Deus por isso. Mas isso tudo é um despertar. Seja essa pandemia ou outras coisas que Deus permite que aconteça. Nosso querido irmão Júnior escreveu que à medida que se aproxima o dia do Senhor, vai acontecendo notoriamente uma percepção entre joio e trigo. Que possamos, pelo poder do Espírito Santo, construir nossa casa na rocha. Amém, meu irmão. O Júnior falou aí, se você tomara que um dia todos esses que estão ouvindo tenham a oportunidade de conhecer o irmão Júnior, que todos possam ir lá na igreja de Mangabeira, a igreja liderada pelo pastor Robert, para conhecer o irmão Júnior, ou ele mesmo vir aqui com a família conhecer a nossa linda terra e dar uns glórias a Deus com a gente. O irmão Júnior falou 3 coisas aí formidáveis: a volta de Cristo, a lembrança de que o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, ainda é joio e ainda é trigo, não é completamente trigo ainda,
E uma terceira situação, a necessidade de estarmos firmados em Deus. Em poucas linhas, em 4, 5 linhas, nosso irmão Júnior aí falou coisas poderosas. E lembre disso, Jesus está voltando. Lembre disso, nem todos são trigo, alguns são joio. Lembre disso, no Espírito Santo precisamos edificar a casa sobre a rocha. Para que mesmo quando venha a tempestade, pode ser uma pandemia, mesmo que corram as águas e pode ser um momento de desespero, mesmo que o vento sopre, pode ser a oposição do inimigo e do mundo, com uma casa alicerçada na rocha, não seremos abalados. Obrigado, Júnior, meu irmão, Deus te abençoe, suas colocações aí foram poderosas em Cristo, e louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ana Paula, seja bem-vinda de volta. Deus abençoe. Então, para onde tudo isso está nos levando? Para onde tudo isso está nos levando? O que é que temos feito? O que é que temos feito com tudo isso aí? Para onde tudo isso que temos vivido está nos levando? Momento de refletir, é momento de pensar realmente, porque nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos. Quando tudo isso passar, nunca mais seremos os mesmos. Seremos melhores ou seremos piores, mas nunca mais seremos os mesmos. É como dizem, né? Se não me falha o ditado popular, ninguém pesca, né? Nas águas, nas mesmas águas, ainda que de um mesmo rio. Você pode sair hoje com seu filho, Dia dos Pais, você pode sair com seu filho e ir num rio aí onde tem muitos peixes e tudo mais, e você pescar com seu filho ali. Você voltar amanhã ou depois, pode ser o mesmo rio, mas já não serão as mesmas águas. Já não serão as mesmas águas. Então, passada essa pandemia, sabe-se lá quando? E tomara que não venha outra reboque. Tomara que não venha um outro grande caso de sanidade ou de insanidade causada por um problema sério, sanitário e mundial. Depois que tudo isso passar, nós não seremos os mesmos. Seremos melhores ou seremos piores, mas jamais seremos o mesmo. A diaconisa Edna falou: para onde iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Esse é um momento bíblico também dos mais preciosos, dos mais maravilhosos. Quando lá em João capítulo 6, diante de um discurso duríssimo, uma pregação duríssima de Cristo, e tempos atrás eu vi uma pessoa dizer que gosta tanto de ouvir palavras que consolam, gostam tanto de ouvir palavras que deixam o coração em paz, em calma. Eu também. Eu gostaria de só pregar mensagens de consolo. Eu gostaria sempre de pregar mensagens de edificação, apesar que toda mensagem pregada edifica. Mas essa é uma pregação, por exemplo, duríssima de Jesus. João capítulo 6, uma pregação duríssima de Jesus, a ponto da palavra dizer que alguns daqueles que estavam ouvindo falaram para Cristo: quem pode viver isso? Quem pode ouvir? Quem pode praticar estas tuas palavras? Duro é este teu discurso, quem pode suportá-lo? E a palavra diz, está escrito, que depois daquele momento, muitos dos seus discípulos, preste atenção nisso, dos seus discípulos, não eram muitos fariseus, muitos saduceus, muitos ímpios, não, muitos dos seus discípulos, aqueles que já acreditavam em Cristo, deixaram de caminhar com Ele. E aí Jesus, para não perder a oportunidade, virou para os 12 e falou assim também: se vocês quiserem ir também, vão com eles. Aí então Pedro declara: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? É por isso que com ou sem pandemia eu continuo com Cristo, com ou sem saúde eu continuo com Cristo.
Com ou sem templo aberto, eu continuo com Cristo. Alegre, sorridente, exultante ou triste, abatido e cabisbaixo, eu continuo com Cristo, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Verdade, este ano será lembrado para sempre em todas as gerações futuras, falou a diaconisa Edilene. Verdade também, tomara que não esqueçamos disso. E apesar disso, eu ainda vejo pessoas fazendo piada. Eu vejo pessoas ainda fazendo piada. Uma conhecida minha postou algo esses dias numa rede social, dizendo assim: cancelaram o Réveillon? Como é que então 2020 vai acabar? 2020 vai acabar a 0 hora, 0 minuto e 1 segundo de 2021. Independente de fogos de artifício, independente de festa de Réveillon, independente dos bailes, dos champanhes, das cervejas, dos uísques, dos vinhos, da água, do suco, do refrigerante. Então, mesmo diante de algo seríssimo e terrível, as pessoas não conseguem fazer piada. Talvez seja por conta daquilo que Diana falou, não perder um parente, não perder um amigo próximo. Então, por conta disso, consegue fazer piada. Eu não vejo um motivo daquilo que temos vivido ultimamente para que seja piada. Não vejo, sinceramente. Algumas coisas parecem piada, mas são muito sérias. Tati, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Flori falou: posso abrir mão de muitas coisas, mas não de Deus. Ele é tudo que eu preciso. Essencialmente, Deus é tudo que nós precisamos. Precisamos do amor, do convívio, da comunhão, da convivência de outras pessoas, do amor de outras pessoas, mas acima de tudo, e essencialmente, prioritariamente, majoritariamente, essencialmente, gloriosamente, precisamos do Senhor. E todas as outras coisas, todas as outras pessoas, todos os outros sentimentos, é Ele que vai nos acrescentando e nos fazendo refletir para a glória dele próprio, para a glória dele próprio. Bom dia, Tati. Deus te abençoe. No nome de Jesus. E glória a Deus por isso. 10h36. O tempo voa. Passa ligeiro, né? 1h36 que já estamos aqui. Passa ligeiro. O tempo voa realmente. E também por isso, glória a Deus. Mais alguma questão, meus irmãos? Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Mais uma palavra poderosa aí, como fizeram o nosso querido irmão Júnior, como fizeram a nossa querida irmã Edna, Flori e outros tantos, que falaram coisas aí fantásticas, Edilene, coisas fantásticas, declarações poderosas e que edificam as nossas vidas. E eu gosto muito quando temos essa participação, para que não fique só o pastor falando, só o pastor refletindo, só o pastor ministrando. Ler, ouvir aquilo que vocês falaram aí hoje, para mim é fantástico, formidável, precioso, precioso, preciosíssimo, sem preço. E obrigado pelas participações, obrigado aí pelos pensamentos, obrigado pelas reflexões. E pela lembrança também dura de que aquilo, como Celina falou, aquilo que já era bom está ficando melhor, aquilo que é ruim está ficando acentuadamente pior. Essa é uma declaração dura também, mas muito verdadeira, e que nos leva a parar e refletir também. Muito bom. Quero mais uma vez agradecer a todos, para a glória de Deus. Cláudia fez uma pergunta: afinal, a nossa visão sobre a permissão de Deus com essa pandemia deve ser qual? Boa, Cláudia. Boa. A permissão de Deus é uma coisa. A soberania de Deus, ainda que não se perca, por assim dizer, na sua permissão, é algo também que temos que buscar.
Essa pandemia de fato não aconteceu sem que Deus tivesse permitido. Isso é fato. Agora, a percepção que nós vamos tirar disso, aí pode ser no sentido geral ou algo bem pessoal. Celina falou de uma percepção bem pessoal e que eu concordo, porque também tenho visto isso. Uma percepção minha da permissão de Deus nessa pandemia é que algumas características que já eram muito boas nas pessoas, em algumas pessoas têm melhorado. E algumas características que são bem ruins em algumas pessoas têm piorado. Essa é uma percepção. Essa é uma percepção. A falta de respeito que está sendo evidenciada em meio a essa pandemia, dentro dela, dentro de casa, em relação a outras coisas, a falta de respeito até inclusive de opiniões, é uma percepção do que essa epidemia tem feito com a permissão divina e com a soberania de Deus. Então isso pode ter um contexto geral, mas isso pode ser muito pessoal. Muito pessoal. O efeito desse momento, não é da epidemia em si não, mas o que essa epidemia gerou. O efeito dessa epidemia tem gerado em mim grande reflexão mesmo sobre muitas coisas, mas isso é algo muito pessoal. Então, não é bem uma questão de visão. Você perguntar para mim, essa pandemia é permissão divina? É permissão divina. Não há nada que aconteça sem que o Senhor esteja sabendo. Então é uma permissão divina sim. Vai chegar um momento que Deus vai dar um basta. Vai chegar um momento que Deus vai dar um basta. Mas até lá é permissão divina. Então, mais do que a questão de visão, é algo que vem de uma percepção pessoal. O que é que você tem percebido disso? O que é que você tem entendido disso? O que é que você tem experimentado disso? O que é que eu tenho vivido, visto, experimentado? E o que é que isso vai trazer de conclusão para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas? Celina chegou a algumas, Júnior chegou a algumas, Edna chegou a algumas, Ariston tem chegado a algumas. E todos vamos ter que chegar a alguma conclusão nesse sentido. Gabriela escreveu glória a Deus por todas as coisas, que possamos ser vasos nas mãos do oleiro e que através de nossas vidas possamos levar a palavra do Senhor como é nosso testemunho, como nosso testemunho de fé. Maravilha, glória a Deus, Gabi. É outra percepção, que mesmo com a pandemia a gente não pode deixar de parar de pregar, mesmo com a pandemia a gente não pode parar de testemunhar, mesmo em meio a essa situação que temos vivido, a falta de respeito, a falta de ética, a falta de moral, a falta de fé de muitos, devemos continuar sendo vasos nas mãos do oleiro, instrumentos nas mãos do Senhor. Isso independe de qualquer coisa. Quando não podíamos estar no templo pregando, estávamos pregando aqui pelo Instagram, pelo Facebook, quem pode, pelo YouTube, quem faz. Não podemos parar. Não é por conta de uma pandemia que eu tenho que ser um marido melhor ou pior, eu tenho que ser um pai melhor ou pior. Não, eu tenho que ser um marido melhor a cada dia. Apesar de nem sempre conseguir, eu tenho que ser um pai melhor a cada dia, apesar de eu nem sempre conseguir. Isso independe das outras coisas. Isso depende de mim e tendo Deus como guia e alicerce no meu coração. Então, independente das coisas, essa é uma outra percepção. Independente de todas as coisas, precisamos ser quem já somos em Deus e melhorar ainda mais diante dos olhos do Senhor. A diaconisa Edilene escreveu: esse momento vem cheio de muitas descobertas e transformações daqueles que querem viver o melhor de Deus. Amém, minha irmã. Amém, amém, amém. Eu conversando com uma pessoa esses dias, eu falei para a pessoa, esse momento de isolamento social, esse momento de pandemia, esses momentos de quarentena, esses momentos de fechamento, aspas, das igrejas, por impedimento, ou até fechamento mesmo, em definitivo, tem sido para mim reveladores. Esses momentos têm sido reveladores. Esse isolamento, essa quarentena, essa pandemia tem sido reveladora para mim, apesar de que eu não possa entrar aqui abertamente em muitos detalhes. Mas Deus tem agido.
Deus tem falado, Deus tem mostrado, Deus tem revelado. E eu estou tomando a minha parte. Eu estou trazendo para mim aquilo que diz respeito a mim, para ser um pastor melhor, um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, um irmão melhor. E se eu não conseguir isso, a culpa não é de Deus, é minha. Então eu estou pegando a minha porção, estou trazendo a minha parte e seguindo em frente. Celina botou aqui, escreveu: Deus colocou muitos dependentes dos outros por uma questão até mesmo de sobrevivência. Que tenhamos consciência e valorizemos. Amém. Amém, amém, amém. Nesse período agora de pandemia, algumas pessoas perderam emprego, algumas pessoas perderam renda. E eu dou glórias a Deus que a igreja pôde continuar assistindo essas pessoas. Eu dou glória a Deus que a igreja pôde continuar socorrendo essas pessoas. Na semana, já iniciamos uma outra semana hoje, na semana retrasada, a igreja foi abençoada, por exemplo, com 30 cestas básicas. Nós já distribuímos boa parte, se não me engano, na igreja tem ainda 12 ou 11 cestas básicas. Então que bom que a igreja pôde socorrer. Estou com algumas no fundo do carro para entregar, para distribuir hoje ainda, ao longo dessa semana. Que bom que a igreja pôde socorrer, que bom que as pessoas puderam ter da igreja o socorro, também nesse aspecto, também nesse sentido, o socorro espiritual, o socorro em oração, o socorro em conselho, mas também o socorro em recursos, em dinheiro, em remédio, em comida. Que bom que a igreja pôde fazer isso também nesse momento de epidemia, para a glória de Deus. A Celina também falou que teve Covid em outro país e não teve ninguém para ajudá-la lá. Como é difícil, valorizemos quem cuida de alguma forma. Pois é, Celina teve Covid lá fora, estava na Suíça, se não me engano, e lá não teve ajuda de ninguém, não teve assistência de ninguém. E que bom também que aqui em nosso meio, todos aqueles que precisaram de nós, precisaram de mim, precisaram de Alexandre, precisaram da igreja, que bom que todos puderam ter esse socorro, esse alcance da igreja, esse abençoar da igreja pela glória de Deus. Silvilene, minha irmã, Deus abençoe grandemente no nome de Jesus. Deus é fiel em todo tempo, sim, e glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, meus queridos, Deus abençoe a todos grandemente mais esse dia. Vá lá a se preparar para sair, para almoçar com seu marido, para almoçar com seu pai, seu avô. Parabéns mais uma vez a todos os pais, que sejamos um farol para os nossos filhos, que sejamos um exemplo para essa geração, que possamos passar os valores de Deus, a ética da palavra, os princípios das Sagradas Escrituras, e que sejamos homens, pais, que os nossos filhos possam se espelhar, que os nossos filhos possam dizer: quando eu crescer, ou quando eu crescer mais, alguns são crianças, outros são adultos já, ou adolescentes, começando a fase adulta, possam dizer: eu tive um bom exemplo dentro de casa, eu tive um bom pai, e eu quero ser um pai como meu pai foi, ou então eu quero ser um pai melhor do que meu pai foi. E que sejamos esses homens que dão exemplo, que dão direção, que dão a vida por seus filhos, se assim for necessário. E Deus abençoe a todos grandemente, no nome de Jesus. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo jamais se aparte das nossas vidas. O Senhor nos abençoe e nos guarde, resplandecendo o seu rosto sobre nós, nos dando o seu favor, voltando a sua face para nós, nos dando a paz, hoje, sempre, grande, rica, poderosa e abundantemente, no nome de Jesus. Logo mais à noite, 19 horas,
estaremos reunidos no templo da Igreja Bíblica Semear em Ilhéus, Rua Davi Maia, 420, Pontal, a partir das 19 horas, ceando ao Senhor, na presença do Senhor, glorificando o Senhor nas nossas vidas, louvando, orando e em comunhão, dando glórias a Deus. Chegue cedo, 18 horas, 18h15 no máximo, nós já vamos estar na igreja, o Diácono Eduardo, Alexandra, eu, os demais obreiros da igreja. Chegue cedo, porque temos 35 lugares somente na disposição que nos obriga o decreto municipal aqui. Então, de toda a nossa capacidade foi reduzida a 35 lugares. Na Igreja Bíblica Semear de Mangabeira, um templo que deve caber umas 180 pessoas, mais ou menos, 170, 180 pessoas, acredito que em torno disso, se pouco, é menos do que isso, mas reduzido a 50 e poucos lugares. Aqui, nós somos reduzidos a 35 lugares, se não me engano. Então, chegue cedo, para que você possa ter seu lugar, com todo cuidado, com toda a proteção. Venha com sua máscara, venha com seu protetor facial, caso assim você queira. Temos totem com álcool em gel, temos água, temos sabão, cadeiras 2 metros um do outro, e com todo cuidado. Nós temos um cuidado, um distanciamento muito melhor do que qualquer outro lugar que você possa estar indo. Nós temos certeza que temos um cuidado maior na igreja do que muitos lugares que alguns de nós têm por necessidade frequentado. Então vá em paz, mas chegue cedo, porque só são 35 lugares. Que Deus abençoe sua vida grandemente, no nome de Jesus. A irmã Jane deseja aí, mais uma vez, um Dia dos Pais abençoado para mim, para todos os demais irmãos e pais. Obrigado, irmã Jane, parabéns mais uma vez, no nome de Jesus. Feliz Dia dos Pais, já que a Eliane falou, minha mãe, amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, e glória a Deus. Senhor, abençoe a vida dos teus filhos, abençoe a vida da irmã Jane, aniversariante do dia, abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja, hoje e sempre. Abençoe todos os pais, o Senhor que é Pai, para a glória do seu santo e poderoso nome eternamente. Amém e glória a Deus. Até mais tarde, aqueles que se unirão a nós, louvando, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus, logo mais hoje à noite. No nome de Jesus, vá de coração aberto, vá desejoso, desejosa de glorificar, de adorar o Senhor, levando o seu coração, levando sua fé, levando o seu dízimo, levando sua oferta, levando um parente, levando sua família, levando o seu desejo de adorar a Deus, levando a esperança que Cristo colocou no seu coração, levando tudo aquilo que Deus colocou em você para a glória dele próprio. Amém? Deus te abençoe e te guarde, grande, rica, poderosa e abundantemente no nome de Jesus. E em todas as coisas, nunca esqueça disso também. Temos essa missão. O semeador saiu a semear. Que possamos levar a semente que é a palavra e depositá-la nos corações, terra boa, terra fértil, de todos aqueles que o Senhor nos permitir pregar a palavra, no nome santo de Jesus Cristo. Fiquem com Deus e até logo mais, no nome de Jesus. Paz para todos.